Aleluia. Você pode levantar suas mãos para os céus. Diga palavras de adoração a Ele. Para sempre, para sempre. Ele está aqui, Ele está aqui, te ouvindo, recebendo o seu louvor, a tua adoração. Entrega tudo a Ele nessa hora. Entrega a ansiedade, o desespero, coloca diante dele e fala: Senhor, eu estou aqui porque quero te adorar. Por isso eu lanço diante de todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades, que o meu coração possa estar livre, leve, para te adorar, para te sentir. Nós te adoramos, nós te bendizemos, e podemos sentir a tua graça, a tua glória nos envolver neste lugar. Nós te louvamos, ó Senhor. Nós te adoramos, ó Senhor. Nós te amamos, ó Senhor. Nós te queremos. Nós te adoramos, ó Jesus. Te exaltamos, ó Jesus, digno de louvor. Então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei totalmente, totalmente a ti. Então adorarei, então adorarei, então adorarei. Então eu louvarei, louvarei, então me renderei totalmente, totalmente, então adorarei, então adorarei. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo é o Senhor. Junto com os serafins cantamos santo. Junto com os serafins cantamos santo. Junto com os serafins cantamos santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aplaude e glorifique aquele que é santo, aquele que é exaltado, adorado, enaltecido, engrandecido. Aleluia. Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Pode ficar de pé, não, brincadeira, pode sentar. Que bom nós estarmos na presença de Deus e Deus está presente, amém? Deus está neste lugar, amém?
Aleluia. Coisa boa, irmãos, é adorar a Deus. É prazeroso demais. É gratificante demais. Nós somos tocados, somos impactados, algo acontece, algo move quando você adora o Senhor. Algo acontece na sua vida, na minha vida. Eu queria ministrar nesta noite sobre uma inquietação que vem sobre nós. Não uma inquietação no sentido negativo, de nervosismo, de preocupação, de ficar ansioso, mas de uma inquietação daquilo que quando Deus ele se aproxima de nós. Eu queria perguntar, quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Digam amém. Quem tem convicção que teve um encontro com Jesus? Diga aleluia. Quantos têm certeza do amor dele? Diga aleluia. Quantos aqui por algum momento na vida já provou, experimentou a presença real do Espírito Santo de Deus? Amém? Foi real para você? É real para você? Em que momento isso aconteceu? Qual foi o momento em que você teve um encontro com o Evangelho? Qual foi o momento e como foi esse momento quando Jesus ele apareceu para você? Não digo fisicamente, uma imagem, talvez alguns tenham tido uma experiência como essa, mas como foi o momento em quando você teve um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o Evangelho de Deus? Fer, aquele violão, aquele dedilhado na guitarra, ia ficar demais. Quem se lembra? Alguém se lembra do momento quando Jesus, você fala assim, Jesus, foi o momento onde eu encontrei Jesus, ou ele me encontrou? Quantos se lembram? Como é que foi? Como é que foi, irmão? Um de cada vez para não virar tumulto. Foi maravilhoso? Qual foi o momento onde você escutou o Evangelho e os seus olhos, as escamas, caíram de fato? Em que momento foi que o Espírito Santo ele te tocou, ele te envolveu de uma maneira que você teve certeza de que era Deus, de que era o Espírito Santo, sem até mesmo entender de fato o que é o Espírito Santo, o que é o poder de Deus, o que é a manifestação de Deus, da glória de Deus? Mas o Espírito Santo ele começou a ministrar o meu coração desde o ponto inicial, quando isso acontece, porque Deus está conosco antes mesmo de nós entendermos do que Ele estava conosco. Ele já nos guarda, Ele já nos cerca, Ele já está nos moldando a nossa vida, mas há um momento em que nossos olhos se abrem, há um momento em que nossos ouvidos eles se abrem, há um momento onde o nosso coração ele reconhece, ele percebe, ele entende. Claro que esse entendimento sobre Deus ele é muito minúsculo, ele é muito pequeno, porque Deus, ninguém o pode conhecer em toda a sua extensão, largura, comprimento, em toda a sua essência. Ainda que isso não seja oferecido em Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus é a imagem, é aquilo que se pode ver de Deus, é aquilo que se pode conhecer de Deus, é aquilo que se pode tocar de Deus. A nossa compreensão e o quanto que nós absorvemos disso é muito pequeno, mas isso está à nossa disposição. Quantos aqui já foram na praia? Quem já foi na praia aqui? Só, irmão. Qual é a sensação quando você chega no mar assim? Aí você olha aquele marzão e você pula, e os teus olhos enxergam uma quantidade enorme de água, mas a quantidade que você enxerga é muito limitada, é muito pequena diante da quantidade de água que existe. Amém? O que nós enxergamos de Deus, a gente se sente maravilhado, incrível, é maravilhoso, porém ainda é apenas gotas no meio de um oceano de tudo que está à nossa disposição. E eu queria que você levantasse a tua mão e falasse: Jesus, me deixa provar mais do teu amor,
Me deixa provar mais da tua graça. Me deixa provar mais do teu evangelho, do teu poder. Me deixa provar mais de quem tu és. Porque esse é o desejo dele, que nós possamos contemplar, possamos reter, possamos receber, possamos entrar em contato com esse poder, com essa graça, com ele, porque ele está disponível. Ele deseja um relacionamento. Olha para esse irmão mais bonito que estiver perto de você e fala assim: Jesus quer se relacionar com você. Jesus, fala para o outro do outro lado assim: Jesus quer ficar pertinho de você. Você está em mim? Está em lá? Pode bater mais firme aí. Tem até um louvor do Ciro que fala assim: Jesus, eu quero ficar contigo. Conhece? Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés no teu sapato. Sabe, isso está à nossa disposição. Esse relacionamento, não é, pastor Claudemir? Ele está à nossa disposição. Na verdade, a todo momento Jesus ele está procurando ocasiões, situações para que você possa percebê-lo, tentando chamar a sua atenção. Não a sua atenção no sentido de correção, mas tipo assim: ei filho, olha, eu estou aqui perto de você. Tentando falar assim: olha, eu estou aqui, não fica desesperado, não fica ansioso, não fica preocupado. Eu nunca te deixei, nunca vou te deixar. É certo que às vezes você nem me percebe, mas eu estou aqui. É certo que às vezes você fica indignado comigo, mas eu estou aqui. O meu amor não muda, ele não oscila. Eu continuo te amando, meu coração queima por você. Entenda isso, receba isso, perceba isso, entenda isso, envolva com isso, com o amor que está à tua disposição, com o amor de alguém que sabe de fato amar, que não está com você aproximando de você por causa de um interesse, daquilo que você pode entregar para Ele, porque nós não temos nada para oferecer para Deus do que Ele não tenha, mas Ele é apaixonado por você, Ele é apaixonado por nós, Ele ama ouvir a tua voz. Ainda que você não tenha uma voz bonita, que nem o do Baruque, que nem de algumas cantoras aí, que nem da Tati. Hoje no ensaio, o Fernando, ele deu um tostão da voz dele aqui, irmão, nós ficamos impactados. É de uma desafinação demais. Talvez nós não... Desculpa, Fer, você é querido. Mas talvez algum de nós não teríamos prazer de ouvi-lo. Mas eu sei que Jesus se inclina para ouvir até os desafinados. Ele quer ouvir o teu coração. Ele quer sentir o perfume da sua adoração. Ele quer sentir o calor do seu amor. Em que momento esse evangelho chegou até você? O que ele causou em você? O que a palavra de Deus causou em você? O que ela causa em você? Aleluia. O que a presença de Deus ela causa em você quando nós estávamos adorando aqui, irmãos? Teve uma hora que eu senti como se fosse alguém ligasse um chuveiro em cima de mim. Nós estávamos adorando e a presença de Deus já estava muito intensa, palpável. Mas teve um momento que de repente parece como se fosse um chuveiro, viu, Tati? Assim, ó. E o peso da glória veio, irmãos. É como se ele abraçasse e falasse assim: agora não solta. É que nem eu faço que nem eu com o Benjamin às vezes. Tem hora que ele está ali fazendo as coisas e ele, aquele sorrisinho dele maroto, aquelas brincadeiras, eu pego ele, e ele fala: não larga, e eu não quero largar. Assim, tem hora que Deus nos abraça assim e fala assim: eu não vou soltar você. Jesus não vai soltar você. O Evangelho nos surpreende. A palavra. Talvez alguns se achegaram a Jesus porque alguém um dia falou de Jesus, falou: ó, vai na igreja, olha, escuta essa mensagem através de na internet, um televisionista, um pastor lá pregando, uma rádio. Mas eu sei que em algum momento o Evangelho chegou até você, as boas notícias de que Jesus, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu amigo, que Ele está perdoando, que Ele perdoou os mais sujos,
os mais contaminados dos nossos pensamentos, pecados e ações. E Ele tem lançado esse pecado na escuridão do esquecimento. E tem gravado lá na eternidade o nosso nome, o nome daqueles que um dia o aceitaram, que um dia tiveram certeza de que Jesus é o céu e o Salvador e que precisam ser salvos. E Ele te salvou, aleluia. Você pode levantar a mão para você e falar assim: Jesus, Ele me salvou, Ele me ama, e Ele aguarda ansiosamente o dia que Ele vai poder cear conosco lá na eternidade, junto com os anjos e com os milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas que um dia ouviram esse evangelho e se entregaram também. E alguns já estão lá gozando da eternidade, desfrutando de tudo que Deus é e pode e quer nos dar. E nós estamos aqui. O meu convite nessa noite é: mergulha nesse rio, sem reserva. Mergulha nesse rio. Sabe, o evangelho é explosivo. O evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus para mudar a nossa vida. A palavra que é liberada aqui, a palavra que você se coloca diante dela, quando você abre a sua Bíblia para ler, ela é poder de Deus para te curar, para te libertar, para te salvar, para te encher do Espírito Santo, para te proteger. O evangelho é poder. Em Romanos 1,16 diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sabe, o evangelho não é uma teoria, não é algo que foi criado para a gente ficar aqui ouvindo, parado, é uma teoria. Não é algo que a gente escuta e só se identifica e agrada no nosso ouvido, no nosso coração, e a gente pode selecionar: isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu gosto ou não. Mas o evangelho é o que é necessário e o suficiente para mudar a nossa vida, para limpar a nossa vida, para salvar a nossa vida, e não só a nossa, mas o mundo. O mais vil, o mais corrupto, o mais terrível dos homens. Talvez alguns de nós hoje, se ouvir falar dessa notícia lá, acho que em Minas Gerais, do Lázaro, né? Minas Gerais. Jesus o ama tanto quanto Ele te ama. E eu oro para que Ele encontre Jesus, que Jesus encontre este homem. Não só ele, como muitos outros. Aqueles que estão presos, aqueles que estão fazendo coisas terríveis, aqueles que acham que não precisam de um Salvador, que não precisam de um perdão, que não precisam de Deus, que encontrem esse amor, que encontrem esse Jesus, esse evangelho que é libertador, que é algo tão maravilhoso, que nos enche de empolgação, que nos enche de energia, que nos enche de força, que nos enche de vida, que nos enche de um calor, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos aquece. O evangelho de Deus, a palavra de Deus, dê crédito a ela, dê ouvidos a ela, abrace ela, corre em direção dela, corre em direção a Jesus, corre em direção à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Desesperadamente entenda que o que Deus te oferece é algo valiosíssimo. Jesus, certa vez, ele faz conta uma parábola, e ele fala assim: olha, o reino de Deus é semelhante a uma terra. E ele também fala a alguns tesouros. Ele fala assim: então alguém pegou tudo que tinha, vendeu e foi comprar aquele terreno. Que você possa abraçar esse evangelho e falar assim: o que está sendo me oferecido é algo valioso, algo do que eu não posso soltar, que eu não posso largar, algo que eu não posso negligenciar, algo que eu tenho que me entregar totalmente.
Em Atos capítulo 17, você pode projetar para mim? Que agora eu vou pregar. Atos 17, 6. Vocês adiantaram o relógio? É sério isso, produção? Meu Deus. E não os achando, trouxeram Jason, sei lá, e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Na minha versão diz assim: como não encontraram os dois ali, arrastaram Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante dos oficiais da cidade. E estes homens que viraram o resto do mundo de cabeça para baixo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Eu amo esse texto. Pastor Léo, eu amo esse texto. Pastor Claudemir, eu amo esse texto. Porque alguém está falando de Paulo e fala assim: este homem, o que ele está pregando, está virando o mundo de ponta cabeça. A mensagem que esses homens estão pregando está revolucionando o mundo. Está, na ótica deles, na percepção deles, está virando o mundo de ponta cabeça, está perturbando o mundo. E agora, essa mensagem chegou até nós. E eles não tinham entendido o evangelho, mas estavam querendo criar obstáculo, estavam querendo obstruir a mensagem do evangelho. Mas o que me chama a atenção é que essa perturbação, essa mensagem que estava virando o mundo de ponta cabeça, é a mensagem que João Batista começou a pregar, é a mensagem do reino de Deus, era a mensagem que estava fazendo com que os mortos ressuscitassem. Essa mensagem que estava virando o mundo de ponta cabeça, era a mensagem que os paralíticos estavam andando, que estava restaurando famílias, que estava curando cegos, surdos, mudos, estava revolucionando as cidades aonde eles passavam, porque o evangelho, aonde ele chega, ele cria realmente um alvoroço. O evangelho, ele não passa desapercebido. O evangelho ele não vem com uma sutileza ali, sabe? Ele é devastador. Ele chega, irmão, arrancando o toco, é levantando o que está caído, é trazendo vida para quem está morto. O evangelho, onde ele chega, irmãos, é uma luz que ao primeiro momento ele incomoda, mas ele deixa claro essas coisas tudo em evidência. O evangelho é maravilhoso. Você não pode ouvi-lo como se fosse como se fosse algo comum, algo normal do dia a dia. Não, o evangelho, ele vai mexer com a sua estrutura. Ele quer mexer com a sua estrutura. E nós cantamos há alguns anos atrás com Regis da Neve, né? Regis da Neve? Regis da Neves. Tem som? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe comigo, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem. Faz um milagre. Canta novamente, entra. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com. Me ensina a ter santidade. Aleluia. Porque o Senhor é meu bem maior. Não tem como o evangelho fazer menos que isso, a não ser que você não receba de fato como ele é, a não ser que você não o valorize de fato como ele é.
É como querer segurar o fogo e não se queimar. Você vai ser incendiado por ele. É querer pular no rio sem se molhar. Tentar falar assim, quem está na chuva é para se molhar. A partir do momento que você tem um contato com o Evangelho, se prepara, que ele vai começar a expurgar toda a sujeira da sua vida. Ele vai começar a arrancar toda a nojeira, a poluição da sua mente. Toda a doença que estava no teu corpo vai começar sendo retirada em nome de Jesus. Tudo que era prejudicial, todo espírito de demônio e perturbação na sua casa, ele tenta resistir, mas a luz vai expulsando, vai removendo isso, porque o Evangelho é onde ele chega. É um poder de Deus. Diga, o Evangelho é poder de Deus. Deixa cumprir o ciclo, deixa ele fazer de fato o que ele quer fazer. Se entregue, não resista ao poder do Evangelho. Ele vai entrar e vai começar, a obra ele já começou e ele vai completar o que ele começou. Não desespere o teu coração, não turbe o vosso coração, creia, porque tu e a tua casa será salva em nome de Jesus. É o poder do Evangelho, a garantia do Evangelho, a promessa do Evangelho. Não só de que na eternidade veremos Deus, teremos Ele. Hoje já, aquele que abrir a porta do seu coração, ele vai entrar na sua casa e vai ceiar com você. Você vai andar de mão dada com Jesus pelas ruas dessa cidade, sentir a presença do Espírito Santo. Quando você amanhecer, ele já vai estar lá olhando para você. Vive esse Evangelho na integridade, na essência total, na plenitude dele. Ele vai gerar a princípio, talvez para alguns, e alguns não entendem, e por isso que muitos talvez até não acabam não aceitando ou não permitindo que o Evangelho cumpra de fato todos os processos, todo o ciclo de transformação, de conversão na nossa vida. E muitos acabam interrompendo esse processo, porque ele gera uma bendita inquietação, uma inquietação. Não é uma coisa que nos perturba, mas ele começa a mexer conosco. É como quando você entra na sua casa e você percebe que algumas coisas estão fora de lugar, estão meio sujas. Você não consegue ficar ali naquele ambiente. Não é verdade? Quando você percebe que você está aí meio suado, meio sujo, aquilo começa a te incomodar e você quer tomar um banho. Você quer limpar a casa. O Evangelho ele produz isso na gente. Eu não posso continuar desse jeito. Eu estou ouvindo falar de um Jesus que muda. Eu estou ouvindo falar de um Jesus que traz paz. E esse tormento, ela vai começar a gerar em você algo te provocando. É uma provocação divina, para você não aceitar algumas coisas e começar a dobrar o teu joelho e levantar a tua voz. Eu não aceito mais que Satanás entre e jogue esse lixo dentro da minha família. Ele vai gerar em você uma inquietação, uma revolta divina, para você falar assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso me entregar a Ele, eu preciso receber o Espírito Santo, eu preciso falar desse Evangelho. E você não pode lutar contra isso, tem que se entregar a isso. Há uma inquietação que nasce dentro da gente. Esses homens falam assim, aqueles que estão pregando essa mensagem que está revolucionando o mundo, chegaram aqui e agora vai virar esse lugar de ponta cabeça. Aleluia! Que Jesus faça isso na nossa casa, na nossa vida, o que nós cantamos na música do Regis Danese. Ele mude toda a estrutura, todo o alicerce, aquilo que o diabo estava construindo, porque Deus não vai construir nada em cima daquilo que o diabo estava construindo. Ele vai começar a arrancar algumas coisas, ele vai começar a limpar algumas coisas. E nós estamos, segundo Efésios capítulo 2, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. É aquela sensação de quando você está dormindo e alguém abre a janela assim, acende a luz. É que nessa luz que tem hora a gente está adorando aqui, irmãos. Vem na comunhão, você abre assim, de frente daquela luz, não é? Enquanto eu meditava nessa mensagem, algumas semanas, e essa madrugada, orando por isso, tem hora que a gente pensa que é Deus que está nos acusando. Que Deus mostrando, olha aqui meu filho, minha filha, isso aqui está fora de lugar. E não é acusação dele, ele está te ensinando. Ó, tá vendo aqui minha filha, ó, isso aqui está fora de lugar.
E alguns talvez não entendam isso e fiquem, poxa, Deus está me acusando, está me pressionando. É a igreja que está me cobrando isso, e é o pastor que está me pressionando a fazer isso. É o Espírito Santo te mostrando o que Ele quer mexer, trocar, movimentar, mudar. E toda mudança feita por Deus é para o melhor da nossa vida. A Bíblia fala que eu não vou ler, mas em 2 Samuel capítulo 12, no verso 5, Davi tinha cedido aquela tentação de Betseba, e ele se deitou com ela. Ela fala que Natã chega para ele, conta uma história, cria ali uma parábola e fala, e Davi ele fica irado com aquilo, com aquela mensagem. E Natã fala assim: Davi, você é este homem. Ela fala que Davi se desmancha e fala assim: pequei contra o Senhor. Sabe, o Evangelho ele começa a mostrar os nossos erros, mas ele nos dá força para melhorar e resistir a ele. O Evangelho só não aponta somente o seu erro, ele te habilita a vencê-lo, ele te capacita a vencê-lo, ele te levanta. A Bíblia também fala em 2 Samuel, no versículo 12, 13, que ele confessa e ele fala assim: você realmente pecou, mas Deus perdoou o seu pecado. Em 1 Samuel capítulo 5, no verso 4, a Bíblia fala que a arca da aliança é colocada diante de Dagon, no templo de Dagon, um deus dos filisteus. E quando a arca da aliança, que era um móvel revestido de ouro, que representava a presença de Deus, ela colocava ela diante de Dagon, como se colocasse Dagon é mais forte do que Deus, como se a arca de Deus estivesse se rendendo a Dagon, uma imagem, um ídolo. A Bíblia fala que diante da presença de Deus, aquele ídolo que representava uma entidade espiritual, ele cai por terra e quebra as mãos, quebra o pescoço. Porque é isso que a presença de Deus faz quando chega. Toda idolatria cai por terra. Todo espírito oportunista, espírito familiar, espírito que agia, e às vezes de gerações em gerações, oprimindo, castigando, atormentando, eles não encontram mais espaço e oportunidade, porque a glória de Deus ela enche a sua casa e a sua vida. Jeremias capítulo 20, no verso 9. E apesar de tudo isso, não posso deixar de falar. Se eu digo, não mencionarei e nem mais falarei em seu nome. As suas palavras queimam como fogo no meu coração e nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso aguentar mais. Ela fala que Jeremias, num dado momento, ele começa a falar assim: eu não vou dar continuidade, eu não vou mais falar de Deus, eu não vou me entregar mais, eu não vou mais permitir que Deus me use. Ele quis interromper aquele processo de Deus na vida dele, mas ele mesmo fala assim: eu não posso conter mais, isso está me consumindo por dentro, porque Deus já tinha começado uma obra na vida dele. E sabe o que eu sinto da parte de Deus? É que já existe uma chama dentro de você, e ela está tentando mover e aumentar cada vez mais, mas você precisa alimentar esse fogo. Você precisa alimentar isso. Fala assim: eu quero que isso cresça em mim. Eu não posso resistir mais isso. Eu não posso resistir mais à ação do Espírito Santo. Eu não posso mais bloquear, eu não posso mais inibir a ação do Espírito Santo. E a Bíblia nos fala isso: não extingais o Espírito, não apague o fogo do Espírito Santo. Pelo contrário, permita que ele te queime, que ele arde em você, que ele flui através de você. Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo,
O diabo ele vai criar de várias maneiras situações para te convencer de que se entregar, de que mergulhar em Deus, de que se envolver mais com Ele é prejudicial para você. Se você começar a orar, a ler a Bíblia, começa a ter problema na sua casa. Se você se batizar, vai vir problema. Se você começar a ir na igreja muito, sabe como é que é? Quanto mais oração, mais problema aparece, mais o diabo perturba. Irmãos, não tem combate. É uma mentira de Satanás de que há um oponente à altura de Deus. Não tem. Você se entregou a Ele, irmãos. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Você pode se entregar a Ele, você pode orar, você pode buscar ler a Bíblia. O diabo ele não vai te tocar se você entender que você está coberto, protegido por Ele. Porque muitos começam a ficar com medo de se entregar, achando que o diabo, mas eu vou ser retalhado, ele vai me alcançar, ele vai criar uma situação, ele vai ter uma revolta. Sim, ele vai se levantar, mas você tem o escudo da fé, você tem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, você tem anjos de Deus ao seu dispor, cuidando de você de noite, não só você como a sua família. Não tem como você achar que o diabo, que o inferno e os demônios são mais fortes e mais poderosos do que Deus. Não! A Bíblia fala, se eu não me engano, não lembro agora a situação, mas que Deus envia só um anjo para derrubar. Como que é? Onde é que é a passagem? Ezequias, sabe que é Ezequias? Onde ele está cercado por Senaqueribe, se eu não me engano, e Deus envia um anjo. Não é isso, pastor Claudemir? Um anjo. O poder bélico espiritual à tua disposição, irmãos, é um exército da parte de Deus cuidando de você. Quando Eliseu, ele está ali diante, cercado por um exército, e o moço levanta, acorda de manhã e olha e fala assim: Eliseu, tem um exército lá fora querendo pegar a gente. Ele vai lá e fala assim: Deus, abre os olhos do meu moço, abre os olhos do moço para que ele veja. E o exército de Deus a favor de Eliseu era bem maior do que os seus oponentes. Irmãos, Deus é grande, Deus é poderoso, Ele está do seu lado. Você está no time de Deus. Você está no time de Deus. Se entrega a Ele, acredite que Ele pode cuidar de você. Se Ele consegue cuidar do universo, o universo não cai, o dia não mudou, nada altera aquilo que Deus Ele colocou a mão e já estabeleceu para fazer. Você acha que Ele não pode cuidar do seu probleminha? Você acha que Ele não pode cuidar da sua vida? Você acha que Ele não pode te dar essa chave pequenina? Você acha que Ele não pode prover você nessa situação? O teu Deus é grandioso, é maravilhoso, e Ele já colocou à tua disposição. Você tem em Deus, em Jesus, o sim e o amém. Tudo isso, e eu vou falar só um pouco porque eu tenho que terminar. Mas Caim deveria ter atendido aquela voz. Caim deveria ter, quando Deus falou assim: Caim, olha, algo ruim está querendo tomar você. Resista a isso. Você tem poder para resistir. Cumpra, vocês têm a força. Caim deveria ter acreditado naquela voz, naquilo que Deus estava falando. Mas ele optou em não ouvir e se entregou. Entregou aquele desejo maligno e fez algo que prejudicou a vida dele. Sabe, tem hora que vem um alerta da palavra de Deus, uma direção de Deus, e a gente acha que aquilo é só um por acaso. E talvez é algo que vai nos proteger, é algo que vai nos promover, é algo que vai nos impulsionar. Por isso, quando a palavra de Deus é liberada, irmãos, se concentre nela. Abra o seu coração e fale assim: a palavra de Deus, ela não volta vazia. Pensou se Moisés tivesse ignorado aquela sarça, pastor Claudemir? Se quando ele viu a sarça, ele era fugitivo, porque ele era um assassino, ele tinha matado um homem no Egito, estava fugitivo. Mas de repente uma sarça começou, um arbusto começou a pegar fogo.
Eu vi pessoas falando que era comum no deserto algumas árvores começarem a pegar fogo. E ele olhou aquela árvore pegar fogo e ele entendeu de alguma forma que havia algo mais ali. E era Deus na sarça. Sabe, enquanto eu falo isso, eu ouvi alguém no carro, dirigindo, e Deus falando com você através de uma mensagem. Foi Deus falando. Foi Deus falando com você. Quando você escuta um louvor e Deus fala, é Deus falando com você. É Ele sim. Ah, mas aquele acidente que foi evitado, foi Deus que colocou a mão. Essa promoção que eu recebi, essa porta que se abriu, esse caminho que abriu de mim, foi Deus que abriu para você passar. Se Samuel não tivesse escutado aquela voz da madrugada, eu vou falar que Deus chamou Samuel, e a primeira vez ele pensa que foi Eli, a segunda, terceira, na quarta vez ele entendeu que era Deus, mesmo sem entender o tamanho disso, o que isso representava. Ele sendo uma criança, ele fala Senhor, que o teu servo ouve. Tem momentos que Deus está te chamando, até mesmo da madrugada, para orar. Você acha assim, não, foi só a bexiga, foi a bexiga que apertou aqui, xixizinho. Aí você levanta, vai ali, aquela coisinha. Foi um sonho, e às vezes é Deus te chamando para orar. É Deus querendo te chamar no silêncio da madrugada, para você passar um tempo com Ele. Às vezes te alertando através de um sonho. Deus está vindo até você. Deus está chegando, o Evangelho está chegando, a palavra de Deus está chegando, o livramento de Deus, a ação de Deus está se colocando à sua porta, à sua disposição. Tem hora que a gente acha que vai vir um anjo com uma espada, isso acontece, uma espada de fogo, com um escudo de ouro, e fala assim: ei, João, varão valoroso. Uau, o anjo do Senhor. Às vezes é um sussurro de Deus: não entre nessa rua, não coloque a sua mão aqui, vá por aqui, entre nesse negócio, levante a sua mão e adore, abra a tua boca e glorifica, não murmure agora, só agradeça. É Deus se relacionando com você da maneira mais simples, no cotidiano. Imagine se Eliseu não tivesse entendido que era Deus chamando ele através de Elias. Ela fala que Eliseu estava trabalhando e Elias passou com a roupa assim, e passou assim por cima. Eliseu falou: opa. Alguém fala assim: que esse velho doido? É doido. Ele entendeu, Deus está me chamando para alguma coisa. Ela fala que ele pega aquele gado, oferece, faz ali uma churrascada, pega os carros e queima, até um louvor fala sobre isso, né? E ele segue em direção daquilo que Deus estava falando. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus está falando com você faz tempo. Ai, Deus não fala comigo. Ele está gritando do céu o seu nome. Ele está chamando: ei, minha filha, ei, meu filho, sou eu sim. Não duvide do meu amor, não duvide do que eu tenho para você, só se entrega. Perceba que sou eu de fato. Imagine se Ezequiel no sonho ele pensasse que, quando o anjo chega para Ezequiel e mede lá 1000 metros, 1000 côvados dentro da água, o anjo não falou nada. O anjo não falou assim: Ezequiel, você precisa entrar. Isso aqui, você vai ter que entrar cada vez mais profundo. Isso representa o teu ministério. Isso representa a glória de Deus, a intensidade, a profundidade daquilo que você vai provar em Deus. Não, o anjo não falou nada. O anjo só mediu para dentro do rio, foi entrando. Ezequiel olhou e falou assim: ele está me chamando. Isso é uma provocação de Deus. Isso aí é um convite de Deus. E o anjo mediu, e Ezequiel, quando chegava, o anjo media mais. Ezequiel falou assim: opa, é uma nova fase, é um novo etapa, é mais profundo. Deus está me chamando para mais fundo, para me envolver mais, para me entregar mais. Era um simples gesto, um simples sinal. Ele estava entendendo: Deus está me chamando para mais.
E o anjo media e ele foi indo, mas está cada vez mais fundo. E ele foi se indo, ao ponto dele já não conseguir andar, mas ele estava tendo que nadar. Sabe, Deus está chamando você. Deus está chamando a igreja brasileira, está chamando a gente. Essa pandemia toda, Deus está querendo nos acordar, nos despertar para orar, para voltar para Ele. Você está ouvindo, está percebendo? Deus está aqui. Essa casa está cheia de anjo. Veja, ouça, sinta, perceba, se entregue, mergulhe. Deixa queimar, deixa arder em você. Não queira ficar, vamos falar, vamos criticar. Deixa queimar, deixa arder. Deixa que pense, deixa que fale, deixa que diga. Perceba o ambiente da glória de Deus. Perceba as estações que estão se virando na sua vida. Perceba, se concentre no que está sendo dito, está sendo liberado sobre a tua vida. É chaves de Deus para a sua vida. Aguça a sua percepção. Estou indo para a igreja, estou indo para a casa de Deus. Eu estava ouvindo esses dias de um menino, de uma criança, que entrava na igreja e não via o fundo da igreja, ele via o céu. Ninguém via, as pessoas olhavam e viam, estava show. A criança olhava aqui e via como se fosse uma janela. Ele via o céu do lado de lá. Você consegue ver? Você consegue ver? Você consegue perceber? Talvez os anjos estão... É tanto anjo que está esbarrando e você está nem sentindo. A glória de Deus te acompanhando todo dia. Ai. Alimente esse fogo, meu irmão. Como? Glorificando, orando, adorando, lendo a palavra de Deus. Talvez você está sentindo... Tem momentos que você sente uma ansiedade, você não sabe o que é. Aí você pensa que é vontade de comer chocolate. Eu estou sendo meio inquieto, acho que é para assistir um filme. E o Espírito Santo, vai, vamos orar, dobra o seu joelho. Eu estou sentindo uma coisinha diferente aqui, um arrepiozinho. É a glória de Deus. Só vai dando liberdade. Eu lembro quando eu queria ser baseado no Espírito Santo, alguém falou assim, você fica dando glória, glória, glória. E eu fiquei um bom tempo, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória. Eu cansei disso, antigamente ensinava isso pra gente, né? Glorifique, glorifique, glória, glória, glória. Está falando já em, sei lá em que língua. Mas eu fazia aquilo de uma maneira muito... Um dia eu estava que nem o Feira, assim, lá no Pacaembu. Nós tínhamos cantado um louvor, acho que é Abraça-me. E aí eu estava ali sentado e o pastor estava falando dos avisos já, falando de dízimo e oferta, falando dos avisos. E eu vi algumas pessoas chorando, e eu falei assim, meu Deus. Um menino acho que de 13 anos, devia ter 13 anos, 14 anos. Na minha cabeça, ali dentro, eu falei assim, Deus, eu preciso... nem sei como é que eu falei, mas eu falei assim, eu queria que isso fosse mais real. Foi a minha oração de um adolescente, de 13, de 14 anos. Eu falei assim, Deus, eu queria que isso fosse mais real. Irmãos, parece que tudo sumiu. Eu já não ouvi o pastor dando recado, eu já não vi nada que estava acontecendo. Eu só vi que começou a aquecer, esquentar, irmãos. A sensação que eu tenho, eu conto, as pessoas dão risada. A sensação que eu tenho é que eu levei um tapa no peito, um negócio que eu caí para trás, orando em línguas. Orando. Me levaram lá para a cozinha e eu fiquei o culto inteiro, depois a madrugada inteira. Eu lembro que aquela madrugada Deus me deu uns 4 louvores. Você consegue perceber que Ele está aqui te tocando? Você consegue perceber que nesse momento, se você acreditar, Ele está fazendo assim na sua enfermidade, ó. Você consegue acreditar que nesse momento, aquilo que estava fechado, embaraçado, Ele está desfazendo esse nó agora, esse laço do passarinheiro? Você pode acreditar comigo? Que Ele está abrindo, que essa porta estava fechada, esse desespero estava no teu coração. Será que Deus vai fazer? Ele falou assim, eu já estou fazendo. Você pode acreditar que não foi por acaso que você veio nessa noite para Deus carimbar no teu coração, te amo, filho amado, filha amada, querido, eleito. Você consegue acreditar comigo que nesse momento, irmão, Deus está tocando lá na sua casa, que Deus está te libertando dessa prisão, desse engodo. Só deixa fluir, só deixa Ele te tocar, só deixa Ele te envolver. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os teus olhos. Pastores, me ajudam, por favor.